Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Graças a Deus, hoje é domingo, dia de celebrarmos a ressurreição do nosso Senhor. E domingo, dia do Senhor, domingo, dia de cultuar, desde que a igreja existe, os cristãos, os seguidores do Senhor Jesus Cristo cultuam no domingo, em lembrança, em celebração, em adoração ao Senhor, no dia em que o nosso Senhor ressuscitou. Então, graças a Deus, hoje é domingo. Graças a Deus, hoje é o dia do Senhor. Dia do Senhor porque é o dia em que Ele ressuscitou, o dia em que nos reunimos como igreja, a igreja se reúne para cultuar a Ele. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Nós somos a Capela Missional. Eu sou Rogério Nascimento e quero dar as boas-vindas a todos que estão assistindo o nosso culto, seja ao vivo no Instagram, no Facebook ou no YouTube. Deus abençoe a todos vocês. Graças a Deus, nós estamos também nessa transmissão online porque nós estamos numa fase de transição entre um local de culto e outro. Então, nós estamos reunindo nos domingos, um domingo sim, um domingo não, aqui perto no clube, como é que é mesmo o nome? Itapeva, no clube Itapeva, aqui no nosso bairro, no Jardim Floresta, em Porto Alegre. Então no domingo que vem é o domingo de Páscoa, o domingo dos domingos, e nós vamos ter o nosso culto presencial, então ali no Grêmio Esportivo Itapeva, na rua Avaré, número 90. Então, o pessoal aqui de Porto Alegre, aqui de perto, está convidado a se fazer presente. E todos os membros da igreja precisam estar presentes, porque é o nosso domingo dos domingos, o dia da Páscoa. Salmo 99 é o salmo que nós vamos iniciar o culto de hoje. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande. O Senhor é grande em céu e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso, que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste ao Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Graças a Deus por este salmo que invoca a santidade do Senhor, o seu juízo e a santidade do nosso Deus. E é isso que nós vamos falar hoje no nosso sermão, na mensagem de Jesus à igreja de Pérgamo. Então, mas antes disso, quero orar com vocês. Em seguida, o Natan vai estar aqui cantando conosco. Senhor Deus eterno, nós te bendizemos, nós te glorificamos, pois o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bendito seja o teu nome, e eu quero te pedir agora, Senhor, que o Senhor abençoe a todos que estão acompanhando este culto, que a tua boa mão seja com todos e que todos sejam abençoados por este meio de graça. Te louvamos, te bendizemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos
trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos
Louvado seja o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus, meus irmãos, por sua bondade, por sua misericórdia, por seu infinito amor. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa transmissão, ao nosso culto. Estamos, como eu falei no início, como temos falado, estamos numa fase de transição em que nós estamos mudando de prédio e por isso hoje, é domingo de cultuar a Deus de forma remota, como a gente diz, em casa com a família. Mas domingo que vem, meus irmãos, nós teremos o nosso culto de Páscoa, nosso culto no dia da Páscoa, que é o domingo dos domingos, né? Porque todo domingo é Páscoa, todo domingo é um dia que nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor, mas a Páscoa é o domingo dos domingos no calendário litúrgico, no calendário cristão. É a data mais importante, né, do calendário cristão, é a Páscoa, junto com o Natal, mas a Páscoa é o dia mais importante, né, do calendário litúrgico cristão. Meus irmãos, nós estamos iniciando uma longa jornada no livro de Apocalipse, e eu quero convidar vocês para acompanhar, domingo após domingo, a nossa jornada neste livro, né, tão maravilhoso, tão poderoso, tão importante para a igreja. E hoje nós vamos ler Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 12. E hoje é a mensagem de Jesus à igreja em Pérgamo, que diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra ele pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Meus irmãos, como eu estava falando, né, domingo que vem, então nós teremos o nosso culto presencial, e é muito importante que a gente participe, né, que todos os membros da igreja participem, porque é o domingo da Páscoa. Porque o convite, o culto, como tem sido nos últimos domingos, no Grêmio Esportivo Itapeva, aqui no Jardim Floresta, na rua Avaré, número 90. Irmãos, essa é a 4ª semana, então, da nossa jornada no livro de Apocalipse. Hoje, então, Jesus está falando à igreja em Pérgamo. E Pérgamo era uma cidade muito peculiar no primeiro século, muito peculiar. Definitivamente, Pérgamo não era qualquer cidade. Pérgamo era um centro de peregrinação de muitas religiões pagãs. Ali era uma espécie de cidade com múltiplas religiões, com múltiplos templos. Era uma cidade tipo um local místico. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos Santa Maria, né? Santa Maria é uma cidade considerada mística, porque ali tem um centro, né? É centro de diversos templos, diversas religiões. Era uma cidade importante também porque ali funcionava uma importante escola de medicina. E ela ficava relativamente próxima a todas as outras cidades para as quais o Senhor enviou as cartas, né, as cartas de Jesus a essas igrejas. E nessa carta, Jesus está mais uma vez falando do candelabro. Israel perdeu a condição, né, o candelabro de Israel se apagou, a luz de Israel se apagou, porque seguiu a doutrina de Balaão, como diz aqui na carta. Fez a vontade de Satanás, que tem sua morada no deserto,
e não se alimentou do maná permanente, e não aceitou viver segundo a eleição, que é a pedrinha branca com um novo nome, como diz a carta. Então aqui diz, olha só, diz aqui, essas coisas diz aquele que tem a espada de dois gumes, né, aquele que julga. O lugar em que habita, onde está o trono de Satanás, é o deserto. No caso, aqui é a cidade, né, de Pérgamo, porque ali havia esse centro de idolatria. E ali havia alguém que sustentava a doutrina de Balaão, no caso da igreja, alguém que ensinava falsas doutrinas, que sempre leva à prostituição, à imoralidade, e a imoralidade sempre é símbolo da idolatria, né? E então a imoralidade, o adultério ou a prostituição é símbolo, né, da verdadeira idolatria, da verdadeira prostituição e adultério, que é a idolatria, né? Então aqui diz o verso 14, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, isso é Israel antigo, o qual ensinava Balaque a armar as ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma, e no caso da igreja, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então Jesus está fazendo esse paralelo entre Israel antigo, que teve seu candelabro apagado, e a igreja, que agora é o novo candelabro, e que é convidada a exercer essa função, né, essa eleição de ser o candelabro de Deus, a luz de Deus no mundo. Então a carta apresenta na sua mensagem este paralelo. Usa o contexto e a circunstância da cidade de Pérgamo, bem como da igreja de Pérgamo, para contar como Israel perdeu a condição do candelabro, teve a sua luz apagada, e como a igreja agora, sendo o novo candelabro, sendo essa luz que foi acesa por Jesus, precisa continuar sendo. Então, nesta carta, em primeiro lugar, a primeira mensagem, meus irmãos, a primeira mensagem é que o Senhor Jesus Cristo é aquele que julga. O verso 12 diz, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás. Esse tem a espada de dois gumes significa o julgamento do Senhor. E veja que, quando ele escreve a igreja em Éfeso, ele diz assim, ó, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, na carta aos Efésios, a mensagem de Jesus é, eu sou aquele que é o Senhor da igreja. E ele diz, conheço as tuas obras. Quando ele escreve a Esmirna, já no verso 8, ele diz, essas coisas, o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, conheço a tua tribulação. Aqui então, Jesus está se apresentando, né, para a igreja de Éfeso, ele se apresenta como aquele que é Senhor da igreja. Para a igreja de Esmirna, é como aquele que ressuscitou dentre os mortos. E agora, para a igreja de Pérgamo, ele se apresenta como aquele que julga, como aquele que vem para julgar. Mas a pergunta é o que ele está prestes a julgar? O que ele julga? Então nós vemos que todas as igrejas, né, quem são julgados? A igreja é julgada pelos seus falsos mestres e pelas suas falsas doutrinas. Este é o grande julgamento. Isso é o que faz a igreja perder a condição de candelabro, de luz no mundo. É isso que faz a igreja perder o candelabro. A adesão aos falsos mestres, a adesão às falsas doutrinas. Meus irmãos, quando nós pecamos e nos arrependemos, nós estamos sujeitos ao perdão do Senhor, à misericórdia do Senhor. Agora, quando nós sustentamos falsas doutrinas, quando nós seguimos falsas doutrinas, não tem como o Senhor não nos julgar e como o Senhor não julgar a igreja. Então, o que o Senhor está prestes a julgar, o que o Senhor julga numa igreja, é a sua fidelidade doutrinária, a sua fidelidade ao Senhor. Nós vemos que existe uma ideia, né? Por exemplo, quando alguns pregadores pregam sobre a igreja de Éfeso, o primeiro amor, eles dizem, olha, a igreja que ficou ortodoxa demais e perdeu a condição de igreja avivada, ou a igreja que ficou avivada e perdeu a ortodoxia, então nós temos que unir a ortodoxia e avivamento. Não tem nada a ver com... Isso é bom, esse é o ideal, mas não tem nada a ver com a mensagem aqui, porque uma igreja pode ser totalmente avivada, mas não ter
mas seguir falsas doutrinas, a gente conhece. E outras são totalmente ortodoxas e não são avivadas, mas elas não seguem falsas doutrinas. Então, o que acontece? Uma igreja muito ortodoxa na doutrina, o ideal é que ela seja avivada também. Esse é o ideal. Mas entre uma igreja avivada sem ortodoxia e uma igreja ortodoxa sem avivamento, prefere-se, biblicamente falando, a igreja ortodoxa. Porque ela é fiel na doutrina. O que importa é a fidelidade na doutrina. O que o Senhor julga não é se uma igreja é avivada ou não, e sim se ela é ortodoxa ou não, ou se ela é fiel à doutrina ou não. Enquanto ela for fiel à doutrina, meus irmãos, óbvio que eu entendo que quanto mais ortodoxa a gente for na doutrina, mais o coração da gente, mais o amor ao Senhor, ele está efervescendo, ele está se manifestando. Então, na verdade, uma igreja, ela precisa ter esse amor ao Senhor, essa fidelidade ao Senhor. Irmãos, em segundo lugar, meus irmãos, a segunda mensagem é que Jesus está com a igreja, na circunstância da igreja. Jesus está com a igreja, ele está na igreja e na circunstância da igreja. Veja o verso 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Irmãos, Pérgamo, né, que diz que ali ali estava o trono de Satanás, e o Senhor Jesus conhecia essa realidade. Então, Pérgamo, segundo os melhores historiadores, havia sido construído em forma de um trono. Então, quando as pessoas chegavam em Pérgamo, o formato dela, por exemplo, Brasília, né, segundo diz, é o formato de um avião. Né? Então, algumas cidades tinham um determinado formato em homenagem a alguma coisa. E Pérgamo foi construída, segundo esses melhores historiadores, no formato de um trono. E ali, então, havia, como eu falei antes, muitos templos pagãos e havia muitas peregrinações para ali. Mas uma coisa interessante também é que ali foi construído o primeiro templo ao imperador. No início do reinado de Augusto, quando ele se torna imperador e se declara Deus, mais ou menos 30 anos antes do Senhor Jesus nascer, lembrando que Augusto ainda era imperador quando Jesus nasceu, é ele que faz aquele edito, né, de recenseamento do povo. Então, mais ou menos no ano 30 a.C., Augusto teve um longo reinado, época de paz em Roma, a época do maior desenvolvimento de Roma foi no reinado de Augusto. E ali, então, em Pérgamo foi construído o primeiro templo de adoração ao imperador. E talvez por isso, Jesus diz que ali havia o trono de Satanás. Mas a terceira mensagem, meus irmãos, é que Jesus odeia falsos mestres e falsos ensinos. Verso 14, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. E a doutrina de Balaão, meus irmãos, a gente vê números, ela tem a ver com a imoralidade. Foi assim que Balaão ensinou a Balaque, o rei de Moabe, em como Deus poderia amaldiçoar a Israel, já que com imprecações ele não conseguiu, com maldições oradas e cantadas ele não conseguiu, mas ele conseguiu como? Como o povo de Deus era fiel e ele lançou maldições contra Israel, mas não conseguiu amaldiçoar, porque Deus disse para ele, como que eu vou amaldiçoar quem eu já abençoei? Tem como. O povo, enquanto é fiel, está sendo abençoado. Mas aí ele vai e diz para Balaque, olha, eu não consegui amaldiçoar porque é um povo abençoado. Mas tem uma maneira. Faz com que eles se tornem fiéis. Faz com que eles pequem. O que eles fizeram? Balaque, então, pega as prostitutas mais interessantes dos cultos de Moabe e espalham no meio do povo para que eles façam orgias, para que eles cometam imoralidades, e aí então Deus julgou o pecado daquele povo. Irmãos, a mesma doutrina é a dos nicolaítas, tudo tem a ver com prostituição e imoralidade.
que é o símbolo da idolatria. Irmãos, o pior pecado que a gente pode cometer é o pecado da imoralidade sexual, por exemplo, o adultério, a prostituição. Esses são os pecados mais graves. Por quê? Porque eles trazem no seu DNA, na sua gênese, né, o símbolo maior da infidelidade, que é a infidelidade contra Deus, é o símbolo da idolatria. Por isso, meus irmãos, a Bíblia fala tanto contra a prostituição, fala tanto contra o adultério, fala tanto contra a fidelidade, fala tanto a favor da fidelidade e tanto contra a infidelidade. Por isso, meus irmãos, a quarta mensagem é que os falsos mestres estão sujeitos ao juízo de Deus. Verso 16, portanto, arrepende-te, e se não, venha a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Irmãos, os falsos ensinos dos falsos mestres, dos falsos profetas, são odiados por Jesus. E devem ser odiados pela igreja porque eles distorcem o evangelho, distorcem os mandamentos e fazem com que as pessoas não cumpram a vontade de Deus. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado naquilo que nós ensinamos às pessoas. Porque nós podemos estar sendo o falso mestre na igreja que Jesus odeia, quando nós ensinamos aquilo que não está de acordo com o mandamento do Senhor. Então nós precisamos ter o cuidado daquilo que nós estamos ensinando, influenciando e o que nós estamos influenciando. Então, irmãos, a nossa missão de irmãos mais velhos, dos irmãos mais novos, a nossa missão de discipuladores, de catequistas, daquelas pessoas que estão aprendendo o evangelho, ou daquelas pessoas que estão precisando de ajuda, é sempre ensinar eles a cumprir a palavra. Qualquer conselho que não seja para cumprir o mandamento pode ser uma falsa doutrina e um falso ensinamento. Então irmãos, aos nossos amigos, a nossa família, aos irmãos da igreja, aos outros irmãos, nós precisamos sempre, meus irmãos, em todo o nosso ensinamento, em toda a nossa influência, seja onde for, seja na internet, seja ao vivo, seja no Instagram, seja no Facebook, seja em qualquer rede social, seja por e-mail, seja em reuniões, seja em festa, seja em casamento, seja onde for, em casa, ou na academia, ou na escola, ou no trabalho, nós precisamos sempre ter o nosso conselho fundamentado na verdade e na palavra de Deus. Caso contrário, nós estamos ensinando as pessoas sobre a imoralidade e sobre o desvio da fé. Irmãos, e Jesus odeia os falsos mestres. E Jesus odeia as falsas doutrinas. E os falsos mestres estão sujeitos ao juízo de Deus. Aquele que ensina falsa doutrina está sujeito ao juízo de Deus. É isso que a palavra, é isso que a carta aqui está dizendo. Agora, a quinta mensagem, meus irmãos, é que quem vence os falsos profetas e quem vence os falsos ensinos serão recompensados eternamente. Verso 17, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor. Ao vencedor do quê e de quem? Dos falsos mestres, da doutrina de Balaão, da doutrina dos nicolaítas, dos falsos ensinos. Quem vencer os falsos mestres, quem vencer as falsas doutrinas, ao vencedor de quê? Qual é o vencedor? É aquele que permanece fiel à doutrina, aquele que permanece fiel à palavra, aquele que permanece fiel aos mandamentos. Esse é o vencedor. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Tanto o maná, meus irmãos, como a pedrinha branca, como o novo nome, são figuras para falar dos dons celestiais, das excelências de Cristo. O maná, a pedra branca, o novo nome, são símbolos, são figuras para falar das excelências de Cristo que os vencedores desfrutarão. Os vencedores desfrutam das excelências de Cristo. Os vencedores desfrutam das excelências da salvação. Os vencedores desfrutam desta coroa que é a salvação, coroa da vida, coroa da vitória, como dizem nas outras cartas. Aqui está dizendo, o vencedor receberá o maná escondido, que é a palavra eterna, que é o próprio Senhor Jesus, porque aquele maná lá no deserto que os israelitas quiseram, mas o maná físico, mas rejeitaram o maná ao qual ele simbolizava, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o salvo se alimentará de Cristo para sempre. O salvo receberá um novo nome, o nome de Cristo.
e receberá a pedrinha branca, que era uma senha de entrada nos eventos da época. Irmãos, o que como igreja nós precisamos fazer? Em primeiro lugar, nós precisamos estar de acordo com a doutrina, porque caso contrário, nós estaremos sujeitos ao julgamento de Deus, de acordo com a doutrina. Nós precisamos, irmãos, manter a nossa fidelidade permanente aonde nós formos. Nós precisamos ser uma pessoa fiel, porque tem pessoas que elas, onde não estão ali quando não estão na igreja, quando não estão exercendo o seu papel de cristão, parece que fora eles não exercem o papel de cristão, daí pode tudo, fazem tudo. Isso coloca a pessoa, quando ela começa a praticar a mentira, uma vida falsa, ela não está sendo fiel à palavra, porque nós somos igreja onde nós estivermos. Nós somos igreja em Pérgamo, nós somos igreja no deserto, nós somos igreja onde Satanás habita. Satanás habita em Porto Alegre, Satanás habita na Alvorada, Satanás habita em Viamão, Satanás habita em Canoas, Satanás habita em qualquer cidade, em São Paulo, no Rio de Janeiro, qualquer cidade hoje são trono de Satanás. Mas nós somos igreja ali, nós precisamos ser fiéis ali. E se a cidade é imoral, e se a cidade é decadente, se a cidade é permissiva, se a cidade é idólatra, nós precisamos vencer ao vencedor, ao vencedor. Portanto, arrepende-te, aqueles que seguem a doutrina de Balaão, aqueles que praticam a imoralidade, aqueles que seguem ídolos, aqueles que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, se não vem a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Ou seja, essas pessoas estarão sujeitas ao juízo. Agora, como uma pessoa é julgada? Irmãos, o juízo de Deus, ele acontece na história. Para os salvos aconteceu na cruz, mas para os imorais, para os que seguem falsos mestres, falsas doutrinas, o que perverte o evangelho, isso acontece em vida. Então, arrepende-te é a mensagem do evangelho. Uma outra coisa que nós precisamos observar, meus irmãos, é que nós precisamos, como eu falei domingo passado, odiar as falsas doutrinas e os falsos mestres. Nós precisamos odiar o cristão bíblico, ele precisa odiar a falsa doutrina, porque Jesus odeia a falsa doutrina. E, por último, meus irmãos, a igreja, nós precisamos amar esse alimento que Jesus nos dá. E considerar que a doutrina, meus irmãos, que os valores cristãos, que a mensagem cristã é a coisa mais preciosa que tem no mundo. Porque a gente não pode se surpreender com a decadência do mundo, com todas a podridão da cultura. É assim que é o mundo. E a única salvação para o mundo, meus irmãos, para essa podridão, é a mensagem que a igreja tem. O cristianismo é a resposta, meus irmãos, porque ela traz a mensagem de Jesus. Não o cristianismo deturpado, não o cristianismo da falsa doutrina, não o cristianismo idólatra, personalista, não o cristianismo ideológico, não o cristianismo de direita, não o cristianismo de esquerda, não o cristianismo aculturado, assimilado, mas o cristianismo da palavra, aquele que segue a Jesus na essência e aquele que mantém a doutrina bíblica, a doutrina dos apóstolos. Por isso nesse dia, nós celebramos o credo apostólico, que traz a verdadeira doutrina. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. É isso que a igreja professa. Não terás outros deuses diante de mim, diz a palavra, diz o Senhor.
Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Não as adorarás e não lhes darás culto, diz o Senhor. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso é doutrina, isso é a palavra, isto é aquilo que eu estou chamando de ortodoxia hoje. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra teu pai e a tua mãe. Não matarás. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás nada do teu próximo. Esta é a palavra, é isso que agrada ao Senhor, é isso que nos tira do alvo do julgamento daquele que tem a espada na boca. Israel, meus irmãos, havia perdido, Israel teve a sua luz apagada. Israel teve a sua luz apagada porque seguiu as doutrinas de Balaão. A igreja precisa cuidar, porque na igreja tem o correspondente à doutrina de Balaão, que é a doutrina dos nicolaítas. A gente não sabe na história não houve uma maneira de rastrear o que era a doutrina, quem eram os nicolaítas, mas o que nós sabemos é que ela era a mesma doutrina de Balaão, que ensinava os cristãos, que ensinava os crentes a perverter-se e assim perder a condição de abençoado. E quem tem essa missão é Satanás. E quem Satanás usa? Os falsos mestres, os falsos crentes que estão nas igrejas e que de vez em quando se manifestam dizendo: não tem nenhum problema, isso é antigo, isso é ultrapassado, isso é coisa religiosa. Irmãos, se for mandamento do Senhor, pode ser ultrapassado por essa cultura que as pessoas assimilam, mas é aquilo que mantém o cristão sendo um vencedor. Deus abençoe vocês, que essa palavra anime vocês a continuar sendo igreja, a continuar mantendo a fé, a continuar sendo fiel, a continuar se comprometendo com a igreja. E eu quero dizer para vocês que quando a gente começa, o primeiro sinal de afastamento da verdadeira doutrina é o desprezo ao culto, à igreja e aos sacramentos. O desprezo aos sacramentos, meus irmãos, o desprezo aos sacramentos, o desprezo aos sacramentos, o desprezo ao culto, o desprezo aos sacramentos é um sinal de que a pessoa está já seguindo falsas doutrinas, falsos mestres, falsos ensinos. Quando a pessoa acha que não precisa participar da ceia, quando a pessoa já não participa da ceia, quando a pessoa despreza os sacramentos, quando a pessoa não leva os filhos a participar dos sacramentos, a família, quando a pessoa não cultua com a igreja, irmãos, é o sinal que nós estamos nos afastando da palavra e seguindo falsas doutrinas. Arrepende-te, e se não vem a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Mas ao vencedor, quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha branca escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Senhor, nós bendizemos o teu nome, nós glorificamos o teu nome. Bendito seja o nome do Senhor, que sempre nos abençoa. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós, e faça com que a nossa igreja se mantenha na doutrina, para que não haja julgamento e para que a nossa lâmpada não seja apagada. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos participar da ceia. O Natan vai cantar aqui com a gente, enquanto vocês em casa preparem a ceia e participem com a sua família. De toda bênção, vem o canto me inspirar.
misericórdia tua, quero em alto som louvar. Oh, ensina um novo canto dos remidos lá do céu, ao teu servo e ao povo santo, pra louvarmos-te, bom Deus. Ao Senhor eu agradeço, pois Jesus me socorreu, e por sua graça um dia vai levar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz, dos pecados meus lavou-me com seu sangue o bom Jesus. Devedor a tua graça, cada dia e hora sou. Teu cuidado sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. O meu ser é vacilante, como aprende-o com amor, para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. O meu ser é vacilante, como aprende-o com amor, para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos participar da ceia agora. Eu quero convidar vocês, né, a participar da ceia do Senhor, o sacramento tão importante que nos lembra, né, da morte do nosso Senhor e da sua ressurreição. E mais do que isso, né, a Bíblia diz: este é o meu corpo e este cálice é a nova aliança. E por isso a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Vocês estão anunciando a morte do Senhor até que o Senhor venha. Senhor Deus eterno, nós te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice, Senhor, para que ao participarmos do corpo e do sangue do Senhor, nós tenhamos vida, nós recebamos vida, e como meio de graça, que é a ceia do Senhor, nós tenhamos participação na vida do Senhor, nas excelências do Senhor, que são nos transmitidas por meio desse sacramento, da Eucaristia, das ações de graças, da ceia do Senhor. Nós louvamos o nome do Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, comam o pão. Agora beba o cálice em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, nós te agradecemos pela ceia, te agradecemos pelo pão e pelo cálice. Te agradecemos, Senhor, pela morte do Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor aplicou a nós os poderes da sua ressurreição. Por isso nós somos justificados. Justificados pela fé e pela fé somente. Esta é a nossa fé. Esta é a fé da igreja. Essa é a nossa declaração. O Senhor Jesus Cristo morreu por nós, para nos dar a salvação, para perdão dos nossos pecados e para nossa justificação. E por isso nós somos justificados pela fé, pela justiça de Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, que alegria
vocês terem acompanhado, estarem acompanhando a nossa transmissão, que o Senhor abençoe a todos. E antes de encerrar, eu quero lembrar a todos os irmãos, né, envia suas contribuições. A gente precisa muito que os irmãos se mantenham fiéis às suas contribuições. Nós dependemos muito disso, né? A gente precisa muito disso. E a contribuição de cada irmão, ela é importantíssima, ela é essencial para nós. Então, envie sua contribuição, faça sua transferência, o Pix, ou entregue em mãos, enfim, tem tantas e tantas maneiras. Mas não deixe de contribuir, certo? Não deixe de contribuir. Entre em contato, quem precisa entrar em contato, entre em contato conosco, nos ajude mesmo, tá bom? Não deixe de contribuir, não deixe, porque a contribuição de vocês é muito importante. Domingo que vem, nós teremos o nosso culto presencial no Grêmio Esportivo Itapeba, né? Aqui no bairro, no Jardim Floresta, pertinho aqui de onde a gente está, pertinho da minha casa, pertinho do local onde era o nosso local de culto. Estaremos ali às 10 da manhã, eu quero convidar todos para participar, vai ser uma alegria, é Páscoa, então priorize isso com a sua família. Não é dia de viajar, a não ser que seja importante demais, não é dia de passear, a não ser depois do culto. Páscoa é dia de cultuar ao Senhor. Também, além da contribuição, quem quiser ajudar no banco de alimentos, a gente está precisando muito também, porque a gente tem muitas famílias em atendimento, tá bom? Que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor seja com vocês, que a graça de Deus seja com vocês. Hoje eu cultuei aqui com a Adri, com o Natan, com a Josi, e com vocês. Que alegria, que alegria. Deus abençoe vocês, que a bênção do Senhor seja com todos. Eu quero convidar vocês então para orar o Pai Nosso e em seguida receber a nossa oração intercessória. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ó Deus eterno, Senhor, Deus Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, nós te bendizemos. Eu quero te agradecer por este culto e te pedir, Senhor, a tua bênção sobre todos, grandes e pequenos, casados e solteiros, mais velhos e mais novos. Que a tua bênção seja com todos. Que a tua boa mão seja com todos. Abençoa cada casa, que em cada casa haja saúde, haja provisões dos céus. Haja paz, saúde, haja provisões em tudo. Que o teu nome seja glorificado. Que o teu nome seja glorificado. Que o teu nome seja glorificado. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo domingo.